Aceite ou não. Em João, capítulo 6, em especial do versículo 66, 67, em diante, falando do contexto ali, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para o pessoal gostou muito, e foram atrás dele, e aí, quando o pessoal chegou, ele falou com o pessoal, ó, que tinha que ter uma vida direita, que tinha que deixar de mentir, que tinha que deixar de fazer as coisas erradas, tinha que deixar de pecar, para agradar a Deus. As pessoas foram saindo uma a uma. Ele começou a ensinar as pessoas, né, falar a realidade. E eles disseram, esse ensino é muito pesado, quem pode resistir isso? Vamos embora. Ou seja, eles queriam lá, e Jesus falou também que eles procuravam ele porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Ou seja, interessado naquilo que Jesus poderia, não pode dar, né? Mas aí a gente vê, quando a gente diz a verdade, seja um pastor, seja, vamos estar dentro de casa, o pai, a mãe, por exemplo, se dizem a verdade, você às vezes não, você às vezes não queremos ouvir, a maioria das vezes ninguém gosta. Charles Spurgeon era um pregador de alguns séculos atrás. Deus deu a ele uma mensagem, o seguinte, que a palavra de Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus contém o que o homem mais odeia, que é a verdade. Não adianta, nós não podemos, Paulo fala que nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor dela. E na igreja, onde um padre, um pastor, se ele disser de fato a verdade verdadeira, genuína do Evangelho, pode ter certeza que não vou dizer todos, mas algumas pessoas não vão gostar. Algumas vão ficar bravas, nervosas, vão querer tirar o pastor, vão querer tirar o padre dali porque ele está falando bobagem. Ou seja, porque as pessoas não suportam a verdade, não querem aceitar. A maioria, não estou generalizando, mas a maioria não quer saber disso. Porque a verdade, ela vai lá no fundo, ela incomoda, ela traz vergonha, né? Se a verdade traz vergonha, é porque às vezes eu e você estavam realmente errados. E é só a consequência dos nossos atos. Mas vamos lá. A maioria não aceitou. Aquele povo não aceitou. Jesus chegou ao ponto de dizer para os apóstolos: vocês também não vão? Aí o Espírito Santo usou Pedro para dizer: ó, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Beleza, glória a Deus por isso. Mas aí a maioria, Judas, o próprio discípulo de Jesus, não aceitou ele. Ele andou com a verdade, porque Jesus não tem a verdade. Jesus só não fala, não somente fala a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Como diz no Evangelho de João e também Apocalipse 19. Jesus é chamado a palavra de Deus. Mas agora vamos ver quem aceitou Deus, o que Deus é. Começou por Noé, depois foi para Abraão, depois foi para Moisés, e assim diante. Na época de Jesus, Zaqueu, Marta mais Maria e seu irmão Lázaro, obviamente a maioria dos apóstolos, né, com exceção de Judas, e todos que aceitaram a verdade, ainda que ela fosse um pouco estranha. Às vezes a verdade do Evangelho pode até ser um pouco estranha para nós, se nós formos querer olhar, aceitar, entender, pensar o Evangelho da forma como às vezes a gente pensa nessa humanidade caída. Ele sempre vai ser incômodo para nós ou qualquer um. Mas se a gente começar a deixar a nosso achismo de lado e de fato nos apegarmos no que o Evangelho fala, porque o Evangelho ele não fala a verdade apenas, ele é a verdade escrita.
né, mas que quer fazer, que obviamente é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, ela sempre vai te levar, me levar, nos levar para um patamar de espiritualidade, de pensamento, de sentimento, de percepção, de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Nós vamos ter discernimento espiritual como nunca imaginamos ter. É isso que Deus quer que nós façamos. Vamos aceitar a verdade que é o Evangelho. Não vamos querer colocar no Evangelho aquilo que nós achamos. Nós não achamos nada, nós não somos, não existe essa profissão de achólogo. Existe a verdade do Evangelho e nós não podemos nada contra ela, senão em favor dela. E todo aquele que se apega ao Evangelho para obedecer, para cumprir tudo quanto nele está escrito, ainda vamos lá em Deuteronômio 28. Um monte de bênçãos, não que nós estejamos preocupados com bênçãos, mas com o abençoador. Mas todos os atributos, tudo que o Pai tem, estará ao seu dispor, correrá atrás de mim, de você, e nos alcançarão. Amém? Mas temos que aceitar a verdade.